Você já sentiu que não aguenta mais? Já acordou com o peito apertado, com a sensação de que o mundo inteiro está te esmagando e ninguém percebe? Já teve vontade de sumir, mas ficou, mesmo quebrado, mesmo cansado? Se a sua resposta for sim, então essa mensagem é para você. Deus me trouxe aqui para te lembrar de uma coisa. Ainda não acabou, e eu sei. Às vezes, isso é difícil de acreditar. Quando as lágrimas caem no travesseiro, quando a conta não fecha, quando o eu não aguento mais bate forte, a última coisa que parece real é a esperança. Mas eu quero te convidar a caminhar comigo por alguns minutos, por 4 verdades que têm o poder de mudar sua história. Você já teve a sensação de estar sozinho no mundo, mesmo rodeado de gente? De estar no meio de uma multidão e ainda assim se sentir invisível? Às vezes, a dor é tão silenciosa que ninguém percebe. Você sorri no trabalho, conversa com os amigos, posta fotos nas redes sociais, mas quando a porta do quarto se fecha, é você e o peso de tudo o que ninguém vê. A alma grita, mas por fora está tudo bem. Você já se sentiu assim? Tem gente que acha que, porque Deus está em silêncio, Ele não está fazendo nada. Que porque você orou, chorou, clamou e nada aconteceu, então Ele virou o rosto. Mas escuta com atenção. O silêncio de Deus nunca foi sinal de ausência. O silêncio, muitas vezes, é solo sagrado. É o momento em que Ele está trabalhando de forma invisível, preparando caminhos que você ainda não pode ver. Ele está organizando peças de um quebra-cabeça que só vai fazer sentido quando estiver completo. O povo de Israel sabia disso. Eles passaram 400 anos escravizados, sem qualquer sinal de que algo iria mudar. Imagine uma mãe judia, naquela época, ninando seu filho à noite e dizendo: "Um dia, Deus vai nos libertar." E o filho cresce, se torna pai e diz o mesmo para seus filhos. 400 anos, gerações e gerações esperando. Você teria paciência? Você manteria a fé por tanto tempo? A maioria de nós mal aguenta 4 meses esperando um emprego novo. Mal consegue esperar 4 dias por uma resposta de mensagem, sem achar que foi esquecido. Mas Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo certo, no tempo da eternidade, porque Ele vê o que a gente não vê. Às vezes você está orando por algo e Deus está dizendo espera, porque Ele está protegendo você de uma dor que você nem imagina. Outras vezes, Ele está fortalecendo sua estrutura por dentro, antes de entregar o que você pediu. É como um alicerce. Ninguém vê, mas se ele não estiver firme, tudo desaba. E Deus não quer te ver desabando lá na frente. Por isso, Ele firma bem antes de edificar. Quantas vezes a gente pensa, será que Deus se esqueceu de mim? Talvez hoje você esteja enfrentando o desemprego, tentando pagar contas com o que mal dá para comer, ou está cuidando de alguém doente, sentindo que tudo recai sobre você. Talvez esteja enfrentando uma batalha interna que ninguém conhece, ansiedade, depressão, esgotamento emocional. Acorda de madrugada, coração acelerado, pensamentos desordenados. E tudo o que você queria era sentir paz de novo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus está vendo tudo isso. E mais, Ele sente a sua dor. Ele chora com você. Ele segura sua mão nas madrugadas em que você não consegue dormir. E mesmo que você não escute uma voz do céu, mesmo que não veja uma luz brilhando no seu quarto, mesmo que não aconteça nenhum milagre espetacular, Ele ainda está ali. E sabe como eu posso te afirmar isso com tanta certeza? Porque Jesus, o próprio Filho de Deus, passou pelo silêncio do Pai, lá no Getsêmani, pouco antes de ser preso, Ele clamou: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice." E o céu ficou em silêncio. Mas mesmo assim, Ele não desistiu, porque Ele sabia que o silêncio não era abandono, era parte do plano. Quantas vezes você já sentiu que Deus estava em silêncio na hora em que você mais precisava? Quando alguém foi embora da sua vida sem explicação,
Quando um sonho que você construiu por muitos anos desmoronou de um dia para o outro. Quando você perdeu alguém que amava profundamente. Ou quando você tentou fazer tudo certo e mesmo assim as coisas deram errado. A dor da espera é real. A sensação de abandono pode até parecer verdade, mas ela é só isso, uma sensação. Porque a verdade é que Deus nunca saiu do seu lado. Existem momentos em que a gente precisa parar e lembrar que o céu continua de pé, mesmo quando tudo aqui embaixo parece desabar. Que Deus ainda governa, mesmo quando a vida está fora de controle. Que Ele ainda é Pai, mesmo quando a gente se sente órfão. Que Ele ainda cuida, mesmo quando tudo em nós grita por socorro. E sabe o que mais? Mesmo que você tenha parado de orar, mesmo que a sua fé tenha esfriado, mesmo que você tenha se afastado, Ele não desistiu de você. Porque amor verdadeiro não depende de merecimento. Deus não ama você pelo que você faz. Ele ama pelo que você é, filho. E filho pode até se perder, mas nunca deixa de ser filho. Se hoje tudo o que você sente é silêncio, respira. Não é o fim. Pode ser que você esteja justamente no momento em que Deus está construindo o que virá depois. Pode ser que você esteja no escuro, mas prestes a ver o sol nascer. Se você conseguir dar só mais um passo, fazer só mais uma oração, esperar só mais uma noite, talvez o dia seguinte seja o recomeço que você tanto pediu. Você consegue lembrar de uma vez em que tudo parecia perdido e algo inesperado aconteceu? Um sinal, uma pessoa, uma porta que se abriu no último momento? Isso não foi sorte, foi cuidado, foi graça. E vai acontecer de novo. Deus ainda está te ouvindo, ainda está vendo o seu esforço e ainda tem planos incríveis para a sua vida. Nada está fora do controle dele. Nem a sua dor, nem os seus erros, nem esse momento em que tudo parece parado. Acredite, o silêncio de Deus nunca é castigo. É amor trabalhando em silêncio. É milagre sendo preparado sem barulho. É resposta sendo costurada no invisível. Então, não desista agora. Aguenta só mais um pouco. Porque quando você menos esperar, você vai olhar para trás e dizer: foi aqui, bem no meio do meu silêncio, que Deus começou a transformar tudo. E acredite, Ele já começou. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade poderosa. Deus não escolhe os perfeitos, Ele escolhe os dispostos. Pedro caminhou com Jesus, viu milagres, tocou no sobrenatural, mas na hora da dor, negou o Mestre. Não foi uma vez, nem duas, foram 3 vezes. Ele jurou que não conhecia Jesus, tomado pelo medo, pela vergonha, pelo desespero. E depois, imagine a culpa que sentiu, o arrependimento, a dor de ter falhado. Mas o que Jesus fez depois de ressuscitar? Foi atrás de Pedro, não para humilhar, nem para jogar o erro na cara, mas para restaurar. Perguntou: Pedro, tu me amas? E após cada resposta, então apacenta minhas ovelhas. Era como se dissesse: eu ainda conto com você. Seu erro não te desqualificou. Eu ainda vejo valor em você. Talvez seja isso que você precise ouvir hoje, que mesmo com tudo o que aconteceu, você ainda é valioso. Mesmo depois da traição, mesmo depois da recaída, mesmo depois daquele erro escondido que te envergonha, Deus ainda te quer por perto, ainda tem planos, e não está preso ao que você fez, mas ao que você pode ser. Tem gente parada num ponto de dor, como se aquilo definisse a vida inteira. Gente que não reconstruiu a família porque achou que não merecia mais amor. Gente que desistiu de sonhar porque se achou pequeno demais. Gente que não tentou outra vez porque achou que já era tarde. Mas enquanto você respira, ainda há tempo. Você lembra do filho pródigo? Errou, pediu herança como se o pai tivesse morrido e saiu, se perdeu. Mas quando voltou, pronto para ser servo, o pai correu, abraçou, deu anel, sandálias e fez festa. Porque o amor do pai não depende da performance do filho. Ele ama porque é pai. E Deus é assim com você. Quantas vezes você disse: não sou mais o mesmo, e usou isso para se afastar do que fazia bem?
Mas e se eu te disser que Deus também sabe disso e ainda assim quer você de volta? Não o perfeito, o sincero. Porque é nas mãos dele que os cacos viram arte. Ele transforma vergonha em graça, erro em testemunho, fim de linha em recomeço. Olha Oprah Winfrey, abusada na infância, demitida, desacreditada, mas persistiu. Curou feridas, enfrentou o passado e se tornou uma das maiores comunicadoras do mundo. Por quê? Porque não deixou os fracassos definirem o futuro. E se ela conseguiu, mesmo com tudo, você também pode. É como um livro. Você não é aquela página ruim. Você não é o erro. Você não é o capítulo de dor. Deus ainda está escrevendo. E quando Ele escreve, o final sempre muda. Ele não esqueceu de você. Você não foi cancelado, nem descartado. Às vezes, o que mais paralisa não é o que dizem, é o que você diz para si mesmo. Mas hoje, eu quero te desafiar a mudar esse discurso. Deus ainda está com você. Toda vez que você olhar para si mesmo e pensar, eu não sou bom o suficiente, responda com fé, mas Deus é. Toda vez que a culpa tentar gritar mais alto que a graça, lembre-se, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se você se sente indigno, cansado, desacreditado, perdido, saiba que é exatamente com gente assim que Deus constrói os maiores testemunhos. Porque quando Ele usa os fracos, fica claro que a força vem dele. Quando Ele levanta os caídos, o mundo vê que o poder está na graça, não no mérito. Então não se esconda mais, não se sabote, não se exclua de um plano que ainda está em andamento. Deus não terminou com você. E se Ele não terminou, você também não deve terminar. Respira fundo, olha para cima e recomeça. Porque o lugar da sua dor pode ser exatamente o ponto de partida para o seu milagre. E o que você chama de fim, Deus chama de reinício. Já imaginou que a dor que você está sentindo agora pode ser exatamente aquilo que vai se transformar no testemunho mais poderoso da sua vida? É estranho pensar assim, né? Porque quando a dor aperta, tudo o que a gente quer é fugir dela. Quer que passe logo. Quer voltar a respirar. Mas às vezes é justamente no momento em que tudo parece quebrado que Deus começa a montar o cenário do milagre. E o que hoje te faz chorar, amanhã pode ser a razão pela qual alguém vai se levantar da cama e decidir não desistir. Olha para a história de José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, abandonado, acusado injustamente, preso por anos. Tudo isso depois de sonhar que seria grande, que Deus o usaria de maneira extraordinária. E mesmo assim, nada parecia fazer sentido. Que tipo de plano de Deus é esse, onde o escolhido vai parar numa prisão? Mas ali, na cela, José não desistiu. E no tempo certo, ele foi chamado pelo faraó e se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Não apenas isso. Ele foi o instrumento de salvação da sua própria família, da mesma família que o havia traído. Quando seus irmãos apareceram anos depois, com medo do que ele faria, José disse: "O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem para salvar muitas vidas." Você consegue imaginar isso se aplicando à sua vida? Aquela traição, aquela perda, aquele momento em que você foi humilhado, rejeitado, deixado de lado, e agora Deus usando isso como base para curar outras pessoas? Você já parou para pensar que talvez o motivo pelo qual você está passando por isso seja maior do que você? Que tem alguém lá na frente que você nem conhece ainda, esperando ouvir a sua história porque vai precisar dela para continuar? É por isso que a dor não é inútil, porque Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele transforma, Ele recicla, Ele pega as cinzas e faz flores brotarem de novo. E isso não é só discurso bonito, isso acontece todos os dias na vida de pessoas que escolheram não desistir. Pensa numa mãe que perdeu um filho e hoje ajuda outras mães a lidar com o luto.
num dependente químico que foi liberto e hoje dá palestras em escolas e presídios, num jovem que tentou o suicídio e hoje abraça quem está à beira de fazer o mesmo. Eles não venceram apenas por si mesmos, eles venceram para alcançar outros. E talvez seja isso que Deus queira fazer com você. Quantas vezes você sentiu que não tinha mais força para levantar da cama? Que o vazio era tão grande que nada mais fazia sentido? E mesmo assim, você continuou. Colocou um pé na frente do outro, fez o mínimo que dava para fazer, e isso por si só já foi uma vitória. Porque continuar, quando tudo dentro de você grita para desistir, é um dos atos mais corajosos que existem. Tem tanta gente hoje lutando em silêncio. Gente que está dentro de ônibus chorando baixinho com a cabeça encostada no vidro. Gente que ri com os amigos, mas desaba quando chega em casa. Gente que diz, tá tudo bem, só para não preocupar ninguém. Talvez você seja uma dessas pessoas. E se for, então você sabe o quanto uma palavra pode fazer diferença. Uma mensagem, uma presença, eu também passei por isso e estou aqui. E é exatamente por isso que Deus quer te levantar. Porque existe alguém esperando ouvir a sua história para não desistir da própria. Existe alguém que só vai acreditar que é possível vencer quando ver você vencendo. Existe alguém que só vai continuar respirando quando descobrir que você também já esteve sufocado e sobreviveu. Veja o exemplo da cantora Demi Lovato. Ela enfrentou problemas com drogas, distúrbios alimentares, automutilação, teve recaídas, foi hospitalizada, mas escolheu viver. E mais do que isso, escolheu compartilhar a dor para curar outras pessoas. Hoje, sua história de superação é usada para ajudar jovens no mundo inteiro a encontrar esperança. Isso não quer dizer que você precisa ser uma celebridade para impactar o mundo. Às vezes, impactar o mundo é impactar o mundo de alguém. Pode ser um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, até um desconhecido que cruza o seu caminho no momento certo. Quando você permite que Deus transforme a sua dor, você se torna cura ambulante. E talvez você pense, mas eu ainda não superei. Como vou ajudar alguém se eu mesmo ainda estou no processo? E a resposta é exatamente por isso. Porque tem gente que não precisa ouvir de quem já chegou, mas de quem ainda está caminhando. Gente que não precisa de fórmulas prontas, mas de empatia real, de abraço sincero, de alguém que diga, eu ainda sinto dor, mas eu continuo, vamos juntos. Você não precisa esperar estar 100% para começar a ser instrumento. O que você precisa é deixar Deus agir através do que você já viveu. Porque enquanto você achar que a sua história é só sobre sofrimento, você vai carregar tudo como peso. Mas no momento em que você entender que existe um propósito maior, essa mesma história se torna combustível e você começa a ver que nada foi em vão. Hoje você pode estar no chão, pode estar tentando juntar os pedaços, mas mesmo aí, Deus pode começar algo novo. Mesmo aí, Ele pode começar a usar sua vida. Mesmo aí, Ele pode fazer você florescer. E quando esse dia chegar, e ele vai chegar, você vai olhar para trás e dizer, foi duro, foi longo, doeu muito, mas valeu a pena. Porque agora eu sou a voz que consola, eu sou a mão que levanta, eu sou a luz que aponta o caminho para quem está no escuro. E talvez essa missão seja maior do que qualquer sonho que você tinha antes da dor começar. Porque não existe testemunho sem processo, e o seu processo ainda está em andamento. Mas o final dele, Deus já escreveu. E é vitória, é cura, é renascimento, é impacto, é vida. Às vezes tudo dentro da gente diz que acabou, que não tem mais saída, não tem mais força, não tem mais porquê. E nesses momentos, a esperança parece uma palavra bonita demais para uma realidade tão dura. Você já se sentiu assim? Como se estivesse num beco sem saída, onde todos os caminhos levam para lugar nenhum, onde o corpo está presente, mas a alma está cansada de lutar. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, com os olhos secos de tanto chorar.
Com o coração calejado de tanto se frustrar e com a fé tão machucada que nem sabe se consegue orar de novo. Mas mesmo quando tudo diz que não, existe uma voz que ainda sussurra: continua. E essa voz, por mais baixa que seja, é real. É a voz do Espírito Santo dentro de você, dizendo que ainda há algo reservado, algo que você ainda não viveu, algo que Deus ainda quer fazer através da sua vida. Porque com Deus, o fim nunca é o fim. É só o começo de algo maior, mesmo que agora você não consiga ver. Pensa na mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela já tinha tentado de tudo, gastado tudo. Ninguém conseguia ajudá-la, e talvez como você, ela também tenha tido noites em que desejou desaparecer, em que sentiu vergonha, dor, esgotamento. Mas ela ouviu falar de Jesus, e isso foi o suficiente, porque bastou uma fagulha de esperança para acender um fogo novo dentro dela, mesmo enfraquecida. Ela se levantou, mesmo impura aos olhos da sociedade. Ela atravessou a multidão, mesmo sem ter certeza do que aconteceria. Ela estendeu a mão. E no instante em que tocou a orla das vestes de Jesus, ela foi curada. Quantas multidões têm se colocado entre você e o milagre? Quantas vozes na sua cabeça dizem: não adianta mais, não tem mais cura, você já tentou de tudo. Mas talvez o que falta não é tentar mais. É crer mais uma vez, crer que basta um toque, basta um passo, basta uma oração sincera. Mesmo que entrecortada pelo choro, para Deus se mover, muita gente olha para si e pensa: eu já fui forte demais por tempo demais. Agora eu só queria descansar. Mas eu preciso te lembrar, esperança não é sobre ser forte o tempo todo. Esperança é sobre não deixar a luz apagar completamente. É sobre manter a chama, mesmo quando tudo ao redor parece escuro demais. E Deus é especialista em reacender velas quase apagadas. Você lembra de Jó? Ele perdeu tudo: filhos, saúde, riquezas, amigos, a própria dignidade. Teve dias em que desejou a morte, mas ele não abandonou a fé e no final, Deus restaurou tudo em dobro. Não porque Jó era perfeito, mas porque ele escolheu não abandonar a esperança. E eu sei, você talvez esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas a minha realidade é diferente. Eu não vejo como as coisas podem mudar. Mas o que Deus quer te lembrar hoje é que a realidade não tem a palavra final. Ele tem, e ele não depende do cenário ideal para agir. Ele cria novos começos no meio do caos. Ele faz caminho onde não há. Ele ressuscita o que já foi enterrado. Quantas pessoas hoje vivem histórias que pareciam impossíveis? Você já ouviu falar de Tyler Perry? Antes de se tornar um dos maiores produtores e roteiristas dos Estados Unidos, ele vivia dentro de um carro. Foi rejeitado, ignorado, desacreditado. Mas ele não desistiu. Ele continuou escrevendo, continuou acreditando, continuou esperando. E Deus honrou cada lágrima, cada tentativa frustrada, cada dia em que ele quase cedeu, mas decidiu continuar. Porque enquanto você caminha, Deus trabalha. Enquanto você insiste, Ele constrói. E pode acreditar, aquilo que hoje parece o fim, vai virar o início de uma nova história. Você ainda vai olhar para tudo isso e entender por que não podia parar ali. É isso que eu quero que você entenda. Não se trata de sentir força o tempo inteiro, se trata de se recusar a parar. Se trata de dar o próximo passo, mesmo que ele seja trêmulo, mesmo que seja pequeno, mesmo que você ande mais devagar do que os outros. Vai perceber que aquele momento em que tudo desabou foi, na verdade, o momento em que Deus começou a reconstruir algo mais forte, mais bonito, mais verdadeiro. Então, mesmo que esteja tudo escuro, mesmo que esteja tudo confuso, mesmo que você esteja cansado, não solta a mão da esperança. Ela é fina, ela é frágil, mas ela é suficiente para te manter de pé até o milagre chegar. Você consegue dar mais um passo? Só mais um. Depois você pensa no próximo. E assim, um dia de cada vez, você vai chegar lá,
porque o Deus que começou essa história com você é o mesmo que vai escrever o final, e ele nunca termina uma história com ponto final onde ainda cabe uma vírgula de recomeço. Ainda há vida, ainda há plano, ainda há esperança, e ela tem nome: Jesus. Se você chegou até aqui, ouvindo cada palavra, mesmo com o coração apertado, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sem entender tudo, é porque algo dentro de você ainda quer continuar, e isso já é um milagre, porque a maior prova de que Deus ainda está com você é o fato de você ainda estar aqui. Você podia ter desistido ontem, podia ter se calado de vez, podia ter escolhido não sentir mais, mas por alguma razão que talvez nem você saiba explicar, você ficou, você permaneceu, e isso diz muito mais sobre a força que há em você do que qualquer vitória que o mundo possa enxergar. Deus te conhece como ninguém. Ele viu cada lágrima que você segurou para ninguém ver. Ele viu aquele grito que ficou preso na garganta, aquele dia em que você se arrastou para sair da cama. Aquela noite em que você implorou por paz e tudo o que conseguiu foi silêncio, mas ele estava lá. E ele ainda está. Você pode não ver agora, mas existe um céu inteiro se movendo por você. Existem anjos acampados ao seu redor. Existe um pai de braços abertos esperando o seu próximo passo. E esse passo não precisa ser grande. Pode ser pequeno, pode ser tímido, pode ser só você dizendo: Deus, eu não consigo sozinho, mas eu ainda acredito que o Senhor pode me ajudar. Você não está quebrado demais, não está longe demais, não está atrasado demais. Deus não mede você pelo que te aconteceu. Ele mede você pelo que Ele sonhou para você. E os sonhos dele ainda estão de pé, então, por favor, não desista. Não agora. Não depois de tudo que você já enfrentou. Você não atravessou esse deserto para morrer no final dele. Você vai sair disso mais forte, mais inteiro, mais cheio de propósito. Porque o que Deus começou, Ele vai terminar. E Ele sempre termina com glória. Respira fundo, fecha os olhos, sente essa presença que te abraça agora, mesmo aí, no silêncio do seu quarto. É real, é o amor de Deus, te envolvendo, te reconstruindo, te levantando. Você não está sozinho. Nunca esteve e nunca estará. E um dia você ainda vai contar essa história, com lágrimas nos olhos, mas de gratidão, e vai dizer: eu estive no fundo, mas Deus me tirou de lá, e hoje eu sou prova viva de que Ele nunca abandona quem confia. Você é precioso demais para parar aqui, e o céu inteiro está torcendo por você.